Agora a gente vai repetir, cantando bem baixinho, para que todo mundo se acalme. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, primeiro, minha alegria em estar aqui. Dou graças a Deus por Ele me proporcionar este momento. Saúdo o Padre Edmo, que é o diretor espiritual do movimento, Padre Aparecido, e saúdo doutora Maria José em nome de todas as coordenadoras do movimento. O tema deste encontro, vocês estão lembrados? Estão lembrados qual é o tema? Com o terço na mão, peregrinos na esperança. Vamos ver? Com o terço na mão, peregrinos na esperança. 17 anos do terço completos, 17 anos, que coisa boa. E este momento é para a gente render graças a Deus. Se vocês puderem olhar para mim agora, se todo mundo puder olhar para mim, eu vou agradecer, porque eu quero conversar com vocês. Aí, se vocês fixarem um pouquinho o olhar para cá, eu posso conversar com vocês. E o que primeiro eu quero dizer nesta tarde, o que é a... Cada um pense no seu coração. O que é rezar? O que é a oração? Que sentido tem rezar? O que é mesmo rezar? Já pensou nisso? O que é que significa para você ser mulher do terço? Rezar o terço. Que significado tem? Por que é que a gente reza? Qual é a grande função da oração? E eu vou dar uma resposta, e dessa resposta conversar um pouquinho mais. A oração, agora de novo, a oração é a disposição de ouvir o que Deus quer me falar. O primeiro da oração é a escuta de Deus. Este é o sentido da oração. Escutar
Deus. O que é que Deus quer dizer para mim? O que é que Deus quer falar? Qual é o chamado que Ele tem para a minha vida? Onde é que Ele quer que eu participe da construção do reino de Deus? Coisa bonita isso. Então, a oração, em primeiro lugar, é escutar. Vamos repetir. Oração é escutar a Deus. E agora? Que às vezes a gente não deixa nem um minuto para Deus. Eu sempre digo, se Deus quisesse fazer mais fácil, só era tomar a lista que a gente traz quando vai rezar. A gente já diz o que Deus deve fazer. Dar um emprego a fulano, dar saúde a cicrano, melhorar a Beltrano. A gente dá a lista toda e depois acha que já rezou e pronto. E o escutar, onde ficou? Nossa Senhora vai nos ajudar agora nessa questão de escutar. Ela é a mulher orante. Nossa Senhora nos ensina como rezar. E o primeiro para ela escutar, ela só escutou o anjo, o chamado, porque muito antes ela estava diante da palavra de Deus. Só se escuta Deus quando a gente escuta a palavra dele. Quando a gente se familiariza com a palavra dele. Se a gente tiver familiaridade com a palavra de Deus, a gente vai entender a linguagem de Deus. A gente vai perceber o que é que Ele quer dizer para nós. Estão de acordo ou não? Nossa Senhora, se a gente tomar o Magnificat, quem é que já rezou o Magnificat alguma vez? A Legião de Maria toda, eu sei. Então, quem reza o Magnificat sabe que esta oração de Nossa Senhora é um retalho de citações da palavra de Deus. Ela sabia, ouvia, rezava a palavra de Deus. Então, se eu quero rezar melhor, primeiro de tudo, antes de minhas preces, está a ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero atenção de novo. Podem me dar um pedacinho de novo? Olhe. Quando eu vou me encontrar lá na minha casa ou em qualquer lugar para fazer minhas orações de todo dia, o primeiro ato é a palavra de Deus. Não devo começar nenhuma devoção sem antes ouvir a palavra.
guardaram isso. O que é que eu devo fazer em primeiro lugar quando eu vou rezar? Não ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Este é o caminho para o cristão que reza de verdade. Porque a gente reza para se dispor, para que Deus nos dê sua missão. Deus apresente em que eu, como batizado, devo ajudar a construir nesse mundo o reino de Deus. E a gente vai então ouvindo a palavra, e a partir da palavra a gente vai fazendo as outras orações. Vamos rezar o terço que cada grupo reza. Antes do terço, ouvir a palavra de Deus, o evangelho daquele dia. Essa leitura da palavra é importante que seja o evangelho do dia, porque o evangelho que a gente foi à missa durante a semana vai se tratar o mesmo assunto do domingo. Aí, se cada dia eu ouço e rezo a palavra de Deus, aquele evangelho, eu vou evangelizando meu coração. E eu vou aprendendo a dar atenção a Deus. Vocês sabem que às vezes a gente não dá atenção a Deus? Às vezes a gente reza, mas o coração não rezou, nem a mente rezou. A mente está longe, o coração às vezes meio trancado, e a gente rezando. Por isso a palavra desarma o coração. A palavra anima a mente para entender que Deus fala com a gente. Deus fala, não é no ouvido. Deus fala no coração e na mente da gente. Deus vai iluminando aquilo que deve ser a vontade dEle. Porém, e agora eu quero a colaboração de vocês novamente. A palavra de Deus está só na Bíblia? Não. A palavra de Deus está de maneira grandiosa, exemplar, referencial na Bíblia. Mas Jesus deu à sua igreja o seu Espírito, o Espírito Santo. E ele disse: eu vou dar para que ele faça vocês entenderem tudo que eu falei. E para que vocês compreendam a missão de vocês. Aí ele entregou à igreja a responsabilidade de guardar o tesouro da palavra escrita. Mas a igreja vai dizendo e ensinando para nós em
interpretando, fazendo o discernimento para a gente viver essa palavra na vida, nas circunstâncias da vida. Então, eu devo rezar como igreja. Olhe, se vocês guardarem só isso que eu vou dizer hoje, eu estou satisfeito. Já valeu a pena. E agora eu vou dizer, escutem bem, que isso é um tesouro. Quando eu rezo, eu ou minha família, nós em particular, qualquer um que reza, quem reza é a igreja, eu estou unido à igreja. Eu sou membro da igreja. Vocês se lembram que Jesus disse que nós somos os ramos e Ele é o tronco, de que a gente está ligado a Ele. Nós somos um galho ligado a Ele. Um batizado, uma batizada, quando reza, não é você quem reza somente. Você sempre é igreja. Eu tenho de rezar em sintonia com a igreja, em obediência à igreja. Por isso o cristão nunca está sozinho. Deus está com ele e a igreja está sempre conosco. Nós rezamos como igreja. E a nossa oração pessoal, ou oração do grupo, é uma oração da igreja. Quem reza é a igreja. Eu estou em comunhão com a igreja. Eu estou com toda a igreja em comunhão com Deus. Não é maravilhoso? E esta comunhão, toda a oração da gente está sempre voltada para o altar, para a Eucaristia. Porque a oração por excelência é Jesus quem faz ao Pai. E Ele deixou para a igreja o seu próprio modo de rezar, o seu sacrifício, o culto de entrega dele ao Pai. E toda oração nossa tem de estar ligado ao altar, à Eucaristia. Por isso, e agora preste de novo atenção, quem viajou, volte, que às vezes a gente dá uma voada, não é? É capaz de pensar, será que eu fechei bem a porta? Não é uma tentação. Será que eu desliguei o fogão? É uma agonia. Então, mas vamos voltar. Quem viajou, volte para cá. A Eucaristia é o centro da oração. Mesmo que eu não vá, o doentinho que está lá na cama, mas ele é igreja. A oração dele está ligada à oração de Jesus Cristo. Está ligada à Eucaristia. Por isso, rezar é algo de grandioso. É sua vida colocada nas mãos de Deus. É essa confiança de que Deus conduza a vida
minha e da humanidade. A oração cristã nunca é por mim só. Quando eu dobro os joelhos ou dobro o meu coração, é pela humanidade inteira. Mesmo que eu reze nas intenções particulares minhas. É como a missa. A missa atinge o cosmo, atinge a história, atinge o mundo inteiro. Tudo é tocado pelo santo sacrifício da missa. Por isso, rezemos com cuidado. Rezemos unidos à igreja. A obediência ao que a igreja nos ensina. Hoje, muita gente tem dificuldade de obedecer à igreja. Por mais difícil que seja seu grupo, por mais difícil que seja sua comunidade, e você tem a tentação de mudar, você tem a tentação de deixar aquele grupo, aquela comunidade, porque é difícil, e você se isola. Eu rezo em casa, está tudo bem. A comunidade é um lugar sagrado. A comunidade, ela se reúne em torno da mesa, em torno da Eucaristia. Sozinho, você é um galho que vai secar. Sozinho, sua prece é sua. Com a comunidade, com a igreja, a prece é da igreja. Não é lindo isso? A gente tem de ter esse cuidado de rezar bem. A hora da oração não pode ser misturada com nada. Ouvir Deus e estar disposto ao que Deus quer de nós. Lá na comunidade tem um senhor que é meio engraçado. Ele disse: eu passei um tempo sem rezar o Pai Nosso. Eu digo: gente, sem rezar o Pai Nosso? Sim. Eu sou muito sincero. Que eu tive uma desavença e não quis perdoar. Aí, perdoar nossas ofensas como nós. Eu não vou me entregar ao Pai desse jeito. Porque Ele sabe que eu não quero perdoar. Então, eu estou recuado. Eu digo: tenha juízo, criatura. Tenha juízo, dê seu passo. E é nesse sentido que agora eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Querem ouvir? Quem quiser, levante a mão. Que maravilha, eu vou dizer. Agora eu digo com coragem. Se a oração é da igreja, se a oração mais íntima e mais escondida está ligada à Eucaristia, veja que riqueza. Veja que quando eu me achego a Deus, João diz: filhinhos, não pequem, mas se pecar tem um advogado. Venha com coragem, volte, recomece. O advogado está ali, dado por Deus para lhe incentivar e animar a ser santo. É preciso que a gente tenha uma decisão na vida, uma decisão clara: ser santo. A gente é batizado para ser santo. Se a gente não tomar essa decisão, a nossa vida é medíocre.
a gente não cresce. A gente perdoa pela metade, a gente ajuda pela metade, a gente reza pela metade, porque a gente não tem coragem de se entregar para esta tarefa, a maior de todas, ser santo. E Jesus morreu para que você e eu, para que nós sejamos santos. Nos determinar para a santidade. Por isso, eu quero dar algumas sugestões. A primeira de todas, faça uma avaliação da sua oração. Se você está rezando bem, você mesmo, sinceramente, meu Deus, eu estou rezando bem, eu estou me interessando pela minha oração, eu levo a sério a oração. E sabe como é que a gente vai descobrir se a gente reza bem? É o nosso comportamento. Às vezes a gente reza um rosário e deve rezar que é bom. Mas às vezes eu rezo o rosário, mas continuo com a língua solta. Falo mal de Deus e todo mundo. Não me dá uma agonia e eu falo. Essa oração não vai bem. Você não está rezando bem. Porque a oração produz frutos. Se minha vida não mudar, é sinal que eu estou rezando, mas não estou rezando bem. Vocês sabem mais do que eu, que às vezes as pessoas dizem, você reza tanto, mas você é assim e assado. E a gente fica bravo. Mas no fundo, é preciso dar uma olhada nisso. Porque às vezes eu quero muito minhas ideias. Eu quero muito meus pontos de vista. E às vezes eu não estou determinado a dialogar, a escutar, a dar o fruto do amor, da compaixão, do acolhimento. Então vamos fazer um olhar na qualidade de minha oração. Que frutos eu produzo?